Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar no Brasil profundo, em Minas Gerais. Se você pensa que Minas é só pão de queijo e café, prepare-se para ter sua mente explodida. Vamos desvendar 15 curiosidades fascinantes sobre esse estado maravilhoso. Fique até o final e descubra fatos incríveis sobre esse estado maravilhoso. Você já se perguntou de onde vem o nome Minas Gerais? No século XVIII, essa região era um fervilhante formigueiro humano por causa do ouro e das pedras preciosas. Os portugueses, espertinhos, viram a oportunidade e foram logo explorando as minas. Tinha tanta mina que o nome Minas Gerais acabou pegando. E por falar em ouro, você sabia que a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, foi construída pensando no metal precioso? No final do século XIX, o Brasil estava entrando na era republicana. Decidiram que era hora de Minas ter uma capital novinha em folha. Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do Brasil, com ruas organizadas e tudo no seu devido lugar. E como a gente não pode falar de Minas sem mencionar a culinária, preparem-se para salivar. Minas Gerais é um estado conhecido por sua rica tradição gastronômica, e cada prato conta uma história única. O pão de queijo, essa delícia que derrete na boca, tem uma história que se mistura com a própria história de Minas Gerais. Feito com ingredientes simples, como polvilho e queijo, ele conquistou o coração de todos. Reza a lenda que a receita surgiu nas fazendas coloniais, onde as cozinheiras usavam o polvilho, um ingrediente derivado da mandioca, para criar essa maravilha. Era uma forma de aproveitar os recursos locais e criar algo delicioso. Se você for em Minas e não comer um pão de queijo fresquinho, pode voltar para casa porque você não foi para Minas. Esse quitute é mais do que um simples lanche. É uma experiência cultural que conecta as pessoas e celebra a hospitalidade mineira. Capítulo 4. Inhotim, um museu gigante a céu aberto. Se você curte arte, precisa conhecer o Inhotim, um museu a céu aberto que é simplesmente o maior do mundo. Com mais de 140 hectares de área, ele oferece uma experiência única e inesquecível. Localizado em Brumadinho, o Inhotim reúne obras de arte contemporâneas incríveis em meio a um jardim botânico exuberante. É um lugar onde a arte e a natureza se encontram de forma harmoniosa. Imagina só, você andando por um jardim lindo, cercado pela natureza, com trilhas que te levam a descobertas surpreendentes a cada passo. E de repente se depara com esculturas gigantes e instalações artísticas que te transportam para outra dimensão. Cada obra conta uma história e te convida a refletir e interagir de maneiras inesperadas. Capítulo 5. Serra do Cipó, a trilha sonora da natureza. Para quem gosta de aventura e paisagens de tirar o fôlego, a Serra do Cipó é o lugar perfeito. Com suas montanhas majestosas e vales profundos, cada canto revela uma nova surpresa. Localizada pertinho de BH, a Serra do Cipó é um paraíso para os amantes da natureza. Suas florestas exuberantes e trilhas desafiadoras atraem visitantes de todas as partes. Com cachoeiras que parecem ter saído de um conto de fadas, cada queda d'água é uma obra de arte natural, proporcionando momentos de pura magia. Trilhas que te levam para paisagens surreais e uma biodiversidade riquíssima, onde cada passo revela uma nova espécie de planta ou animal. A Serra do Cipó é um convite para se conectar com a natureza e recarregar as energias. Seja caminhando, nadando ou simplesmente contemplando, cada momento aqui é uma oportunidade de renovação. Capítulo 6. Carnaval de Ouro Preto. A festa que nunca dorme. Minas Gerais tem um dos carnavais mais tradicionais e animados do Brasil.
O Carnaval de Ouro Preto é famoso por suas ladeiras históricas tomadas por estudantes universitários que celebram a folia com muita música, fantasia e alegria. Imagina só, você fantasiado, no meio de uma multidão, descendo as ladeiras de paralelepípedos de Ouro Preto, ao som de marchinhas e axé. E por falar em história, Minas Gerais é como uma grande cápsula do tempo e a Estrada Real é a prova disso. Essa rota, que ligava as Minas de Ouro ao litoral no século XVIII, é hoje um importante roteiro turístico que te leva para uma verdadeira viagem no tempo. Você vai se deparar com cidades históricas, paisagens deslumbrantes e construções coloniais que te transportam para o Brasil colonial. E como não podemos esquecer do queijo, afinal, Minas Gerais é sinônimo de queijo, né? O queijo Minas, com seu sabor único e textura inconfundível, é um dos maiores tesouros da culinária mineira. Produzido artesanalmente há séculos, o queijo Minas é um patrimônio cultural e gastronômico do estado. E para quem é apaixonado por história, Minas Gerais é um prato cheio. Cidades como Ouro Preto, Tiradentes, Mariana e Diamantina são verdadeiros museus a céu aberto, com suas igrejas barrocas, casarões coloniais e ruas de paralelepípedos que contam a história do Brasil colonial. É impressionante como essas cidades conseguiram preservar tão bem a arquitetura e a atmosfera da época. Capítulo 10 – Culinária Mineira – um banquete de sabores. Além do pão de queijo e do queijo Minas, Minas Gerais oferece um verdadeiro banquete de sabores. Do feijão tropeiro ao tutu de feijão, do frango com quiabo ao doce de leite, a culinária mineira é rica em tradição, sabor e história. Capítulo 11 – Parque Nacional da Serra da Canastra. A natureza em sua força total. Para quem curte aventura e paisagens de tirar o fôlego, o Parque Nacional da Serra da Canastra é o lugar perfeito. Localizado no sudoeste de Minas Gerais, o parque abriga a nascente do Rio São Francisco, além de cachoeiras gigantescas, trilhas desafiadoras e uma fauna e flora riquíssimas. Capítulo 12 – Música sertaneja. O som da terra mineira. Minas Gerais é um celeiro de grandes nomes da música sertaneja, como Tonico e Tinoco, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e muitos outros. A música sertaneja faz parte da alma mineira e embala gerações com suas melodias contagiantes e letras que falam de amor, saudade e da vida no campo. E se você pensa que Minas Gerais é só cultura e tradição, está muito enganado. O estado também é um importante polo educacional, e a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, é prova disso. Considerada uma das melhores universidades da América Latina, a UFMG é referência em pesquisa, ensino e extensão. E por falar em talento, o artesanato mineiro é outro destaque do estado. De peças em madeira a esculturas em pedra-sabão, passando por bordados, cerâmicas e rendas, o artesanato mineiro encanta pela riqueza de detalhes, criatividade e tradição. Cada peça conta um pouco da história e da cultura do estado. E para finalizar nossa viagem por Minas Gerais, não poderíamos deixar de falar da hospitalidade mineira, né? Os mineiros são conhecidos por sua receptividade, simpatia e por receberem a todos de braços abertos. É impossível não se sentir em casa em Minas Gerais. E aí, gostaram da nossa viagem por Minas Gerais? Viram só quantas coisas incríveis esse estado tem para oferecer? Gostou dessas curiosidades sobre Minas Gerais? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!